Olá, querido, olá, querida. Seja muito bem-vindo a mais um culto online da nossa igreja. Você que está aqui pela primeira vez, é uma alegria ter você aqui e que seja um espaço de esperança, um espaço de alegria, que Deus fale aos nossos corações através das músicas, das orações, da palavra, e que seja mais um culto de esperança. Vamos orar juntos? Pai, nós somos gratos ao Senhor por este momento que o Senhor está nos dando aqui, mais uma vez, celebrar o Senhor. Que o Senhor continue, Pai, a abençoar as nossas casas, nossas famílias, e que esse culto seja mais um culto de esperança, do Deus que traz esperança aos nossos corações. Muito obrigado, e que o Senhor continue a nos conduzir. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Celebre junto conosco, e que você realmente deixe Deus falar ao seu coração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor.
a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixa meu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão, que assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, meu clamador, vem, livra minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a deixa meu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo, Santo de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se me chamarem sobre as águas vou andar, mesmo sendo pecador, eu não quero te negar. Tu és Jesus, meu Salvador. Tu és o Cristo, meu Redentor. Se me chamarem sobre as águas, vou andar, mesmo sendo pecador, eu não quero te negar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se me chamarem sobre as águas vou andar, mesmo sendo pecador, eu não quero te negar. Tu és Jesus, meu Salvador. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, meu Redentor. Tu és Jesus, meu Salvador. Tu és o Cristo, meu Redentor. Sempre que passamos por um momento de dificuldades enquanto humanidade,
Deus levanta alguém para falar sobre esperança. É por isso que nós temos separado esses últimos meses para falar sobre esperança. O que nós estamos afirmando é que é bom ter esperança. Apesar de tudo, bom é ter esperança. Nós fazemos coro com o autor das Lamentações de Jeremias, quando ele estava diante de um momento de desespero e ele afirmou que queria trazer à memória aquilo que dá esperança. É por isso que nós estamos fazendo essa série de reflexões dizendo que é bom ter esperança. Apesar das circunstâncias, é bom ter esperança. Mas pensando sobre esperança nesses últimos dias, nessas últimas semanas, três coisas ficaram quase que constantemente permeando as minhas reflexões, os meus pensamentos. Na verdade, são três expressões que nesse período de pandemia eu tenho escutado com uma certa frequência. Ora em conversas com alguns amigos, irmãos, ora em noticiários, ora nas redes sociais. Eu tenho escutado bastante isso. E a primeira expressão, ela diz o seguinte, que quando voltarmos ao normal, voltar ao normal. E eu fico me perguntando de que normal nós estamos falando. Qual é esse normal que nós desejamos voltar para ele? Nessa semana que passou agora, eu vi uma reportagem interessante de uma economista italiana chamada Mariana Mazzucato, que ela dizia que foi justamente esse normal que nos colocou na situação que estamos hoje. Ela é uma economista e propõe mudanças muito radicais no momento econômico, no normal econômico, político que nós até então vivíamos, né, nesses sistemas que nós chamamos de normais. E ela diz, pois bem, esses sistemas eles precisam ser revistos urgentemente porque foram exatamente eles que nos colocaram nessa situação. E aí basta a gente olhar com um pouco mais de atenção para percebermos que esse normal que muitos desejam retornar não tinha muita coisa boa nele não. Na verdade, nós nos acostumamos com algumas anormalidades que passaram a fazer parte do nosso normal, naturalizamos o absurdo. Então, eu não sei se seria um bom desejo, uma boa pedida, desejar voltar ao normal que estávamos antes. Por outro lado, eu ouço algumas pessoas falando de um novo normal. E aí eu fico me perguntando, o que nós estamos querendo dizer quando falamos de um novo normal? Ou o que nós estamos dispostos a construir para que esse novo normal passe a acontecer? Eu fico observando, por exemplo, nas ruas, as pessoas de máscara. E eu fico observando que pessoas de máscaras fazendo exatamente as mesmas coisas que sempre fizeram, com a diferença que está usando a máscara e com as mãos ressecadas de tanto álcool em gel. Será que o novo normal se limita apenas a isso? Me pergunto, o que é que nós estamos dispostos a deixar de fazer, deixar de usar, começar a fazer e passar a adotar como hábitos para chegarmos a esse novo normal? Eu penso sobre os pactos coletivos, de sair desses individualismos que nós desenvolvemos, desse mundo competitivo, desse mundo de disputas, para construirmos esse novo normal. Penso em nossos consumos desenfreados. As especialistas dizem que a Terra não dá mais conta de vivermos como nós estamos vivendo, reféns do consumismo desenfreado, irresponsável tantas vezes. Fico pensando também nesse cuidado com a criação. Recentemente falaram que o grande problema do meio ambiente, que até então era o plástico, hoje está cedendo espaço às máscaras. Que novo normal nós estamos falando? O que é preciso pensar, repensar e modificar em nossas atitudes para que cheguemos a esse novo normal? Será mesmo que estamos dispostos a construir esse novo normal? Mas eu também tenho escutado uma outra expressão, que é que sairemos melhores dessa pandemia. E me perdoem a incredulidade, eu desconfio muito. Desconfio bastante que nós sairemos melhores. Por que eu desconfio? Porque eu acredito que para sairmos melhores desse tempo que nós estamos vivendo, é necessário que examinemos cada um a nós mesmos.
identificarmos o que eu preciso melhorar para superar esse tempo. Porque quando eu digo que nós sairemos melhores, é importante eu identificar o que eu estava fazendo que não era tão bom assim. Quais eram os meus erros? Quais eram os erros da comunidade, da sociedade que eu vivo? O que especificamente eu preciso melhorar? Preciso superar, preciso aprender para que, como humanidade, como sociedade, possamos sair melhores desse período difícil que estamos vivendo. E eu fico pensando isso em várias escalas. Por exemplo, nós estamos trancados dentro de casa com as nossas famílias. E será que sairemos melhores mesmo desse período? Será que eu vou ser um melhor pai? Será que eu vou ser um melhor irmão? O que é que eu estou disposto a mudar em mim para que eu saia melhor de tudo isso? Será que eu tenho reavaliado as minhas condutas, as minhas posturas? Ou essa expressão sair melhor é apenas uma expressão que serve para acalmar meu coração ansioso, entendendo que depois de toda a tempestade vem a bonança? Será mesmo que vem? Ou isso é apenas um jargão de autoajuda para ajudar eu conter os meus ânimos? Porque, como eu disse, para sairmos melhores de algo, nós precisamos identificar especificamente o que nós precisamos melhorar. Identificar isso exige primeiro uma autoanálise, segundo uma disposição muito grande para mudarmos e sairmos da zona de conforto. Eu gosto de uma expressão de John Stott, quando ele diz que o coração do problema humano é o problema do coração humano, é um problema que há no coração dos seres humanos. Em outras palavras, o grande problema, o foco, o coração do grande problema que nós enfrentamos e que, de acordo com a Mariana Mazzucato, foi o que exatamente nos colocou nessa situação. O problema desse é um problema que há no nosso coração. Se tem algo que precisamos mudar para sairmos melhores dessa situação, é resolvermos esses problemas, ou esse problema que há no coração da humanidade, que há no coração de todos nós. Interessante é que a Bíblia chama esse problema de pecado. E esse problema chamado pecado, nós herdamos ele desde lá do Jardim do Éden. Interessante na narrativa lá do Jardim do Éden, que quando acontece a cena do pecado ali registrado naquela história de Adão e Eva, o que aconteceu ali foi que, ao pecar, Adão e Eva, eles perderam de vista dois referenciais fundamentais para a construção de uma sociedade justa, de relacionamentos verdadeiros e que haja uma harmonia, que a Bíblia chama essa harmonia de Shalom. A primeira grande referência que a humanidade perdeu de vista foi com seu próprio Deus. Sim, Deus, quando criou a humanidade, criou um referencial de relacionamento. Deveríamos nos relacionar enquanto humanidade a partir de Deus. Porque a Bíblia nos fala que Deus é a comunhão perfeita de três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus, é o que a Bíblia fala. Não três deuses, um só Deus que vive em constante, contínua e eterna relação de fraternidade, de amizade, de amor, de cumplicidade. Deus. E quando Deus cria a humanidade, o que o Senhor, Deus eterno, nos diz é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Das muitas reflexões possíveis do que significa que nós, seres humanos, herdamos essa imagem e semelhança de Deus, a que é mais agradável a mim é que nós herdamos essa capacidade de nos relacionarmos. Mesmo sendo muitos, somos um só povo, fazemos parte de uma só raça humana. Não existem diversas humanidades, é só uma, da qual eu, você, todos nós fazemos parte. E quando Deus nos criou enquanto humanidade, criou com o desejo de que fôssemos iguais a Ele, um só, sem distinções, sem competições, sem violência, sem contendas. Deveríamos viver em harmonia. Mas o pecado prejudicou isso e as consequências, desde Caim e Abel, nós conseguimos ver até hoje. Desde que o pecado passou a ser uma realidade na experiência humana, o outro, o meu próximo, passou a ser o meu inimigo, o estranho, aquele que precisa ser vigiado e em determinados momentos
aniquilado. A segunda referência que o pecado nos fez perder de vista foi do jardim. Quando Deus criou a humanidade, lá no relato de Gênesis, criou todo o sistema, todo o cosmo, o mundo inteiro não era o jardim. O jardim era uma parte do mundo. Mas quando Deus colocou Adão e Eva ali, deu a eles o chamado mandato cultural, era para que Adão e Eva, a humanidade, construísse todo o mundo à referência do jardim. Porque no jardim havia Shalom. No jardim todos tinham tudo. Não havia sistema de opressão. Não havia violências. Não havia maldade. O mundo deveria ser a semelhança do jardim. Todos deveriam ter tudo. Mas o pecado fez com que construíssemos sistemas injustos, onde um consegue chegar à marca de 200 bilhões de dólares. Enquanto nesse mesmo mundo, essa mesma humanidade, tem pessoas que hoje não têm o que comer. Não fecha a equação. O problema do pecado, o problema do coração humano, é esse problema que faz com que vivamos em um mundo onde alguém tem em abundância, enquanto outros não têm nem o pão para dar aos seus filhos. Esse é o pecado. Esse é o problema que há na humanidade. É isso que a Bíblia nos aponta como um problema que nos colocou nessa situação que estamos hoje. Alguém pode dizer, mas é uma pandemia. Mas dentro dessa pandemia nós temos algumas coisas acontecendo que é fruto desse pecado. Há quem diga, por exemplo, que essa pandemia que estamos experimentando hoje é fruto do desmatamento, do nosso descuidado, da forma irresponsável como temos lidado com a criação. Desvio de verba, por exemplo, para a saúde pública, onde pessoas seriam tratadas para superar esse momento difícil, dinheiro foram roubados, desviados daquele lugar. Enfim, nós vivemos em um caos, vivemos mesmo diante de um mal que alcança toda a humanidade, nós ainda continuamos reproduzindo atos de maldade. Mas a pergunta que cabe aqui é como é que a gente sai disso? Como é que a gente sai disso? E aí, lendo as Escrituras, eu lembrei de um episódio muito importante na história de Israel, foi quando Salomão construiu o templo. Templo desejado por Davi, templo preparado há muitos anos, muito bem provido de recursos materiais, e desde o reinado de Davi, mas é seu filho Salomão que constrói um templo maravilhoso. E depois de construído o templo, depois de toda a celebração que Salomão preparou, à noite ele teve um sonho. E em seu sonho, Deus aparece a ele falando sobre essa construção, falando de possíveis dificuldades que o povo teria e de quando momentos ruins chegassem. E diante desses momentos ruins, Deus fala o seguinte para Salomão: olha, quando vocês estiverem passando por momentos de dificuldades, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é um texto muito conhecido das Escrituras Sagradas, está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, verso 14. E é muito interessante a solução que Deus apresenta para Salomão diante de um momento de dificuldade, de desafios, de mal que atinge a todos. Diante desse mal, o Senhor fala, pois bem, se esse povo se humilhar, se esse povo se arrepender dos seus maus caminhos, se esse povo orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. E eu, ouvindo dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A conversão para nós cristãos, o arrependimento, melhor dizendo, é quando a gente revê a nossa postura. Quando a gente olha para o normal estabelecido, quando a gente olha para o que está posto e percebemos que aquele normal não é tão normal assim, que há algo errado, que há algo que precisa ser modificado, que nós precisamos nos arrepender. E arrepender não é uma desculpa para justificar os nossos erros. Em grego, a palavra que está ali como arrependimento é metanoia, que, numa expressão mais simples, seria mudança de rota.
Seria como se alguém estivesse caminhando normalmente nessa direção, até que algo ou alguém exorta, aponta como errado e essa pessoa faz uma mudança radical e retorna. Não mais continua daquela forma, sai daquele normal. Pois bem, mas essa expressão metanoia também significa duas expressões em grego, meta e nous. Meta é aquilo que está para além de, e nous é mente. Seria mais ou menos o seguinte, uma mente renovada, uma nova forma de pensar, uma nova forma de avaliar, de julgar o mundo ao redor. E aí, voltando para as 3 expressões lá do início, eu acredito que só é possível, só será possível sairmos dessa melhor para um novo normal, que seja melhor do que o antigo normal, se passarmos por uma experiência de arrependimento ou de conversão. Não tem como sairmos desse lugar que estamos plantados se continuarmos da mesma forma. A sabedoria popular já nos disse que nada muda se nada muda. Precisamos rever os nossos comportamentos. É tempo de reanalisarmos quem somos, olharmos diante do espelho e perguntar qual é a minha culpa nisso, quais são as minhas contribuições. Porque uma das coisas que nós fazemos, e fazemos muito bem, é procurar culpados para a responsabilidade que nós temos, terceirizar responsabilidades, acharmos que a culpa é de outros, dos outros, mas nunca nossa. E esse normal, ele só será experimentado por todos nós se estivermos dispostos a se arrepender dos nossos maus caminhos. Mas não apenas se arrepender, não apenas sentar e lamentar quem somos, é necessário que olhemos para Deus novamente. O convite do Senhor é que a gente busque a face dele. E buscar a face do Senhor é colocar o Senhor no lugar exato que ele deveria estar na humanidade. Olharmos para o Senhor e aprendermos como devemos nos relacionar quanto humanidade. Não cabe mais entre nós esse estilo de vida competitivo, de aparências, de conflitos constantes, enquanto eu não olhar para o meu semelhante e ver nele algo que está mais próximo de mim do que qualquer outra coisa, eu não vou conseguir construir esse normal. Precisamos derrubar as barreiras, precisamos caminhar na direção do diferente, precisamos encontrar pontes, construir pontes, derrubar muros. Senão, esse novo normal, esse desejo de sairmos melhores dessa situação não passará de desejo, de anseio e, na verdade, vamos sair dessa situação piores, porque uma das coisas que esse tempo nos apontou é que precisávamos estar mais preparados para esse tempo. Nós não estávamos. E aí a Bíblia nos convida a olharmos novamente para Deus. Mas olhamos para Deus também, olhando para Deus, nós vamos aprender como é que devemos construir essa humanidade. Não, nós não devemos normalizar, achar normal um mundo onde uma pessoa consegue construir uma fortuna que durará por gerações, enquanto tem pessoas que passam fome. Nós não podemos achar normal uma pessoa trabalhar 12 horas por dia em cima de uma bicicleta para entregar lanches a troco de um salário de miséria sem nenhuma garantia. Isso não é normal, isso não está certo. Não está certo. E nós precisamos, enquanto humanidade, estarmos atentos e dispostos a construir um mundo melhor, a começar de nós, começar de dentro das nossas casas, dos nossos relacionamentos interpessoais, da forma como lidamos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com as pessoas de dentro da nossa própria casa. Senão, não construiremos o novo normal. Palavras como perdão, misericórdia e graça não deve ser apenas um conceito que discutimos muito bem, mas que não conseguimos colocar na prática. Em determinado momento do seu ministério, um mestre da lei, querendo colocar Jesus à prova, perguntou a ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo mandamento, continuou Jesus, semelhante a esse, é que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o mestre conclui: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus, amar o próximo. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Nunca amaremos o próximo de forma correta se não amarmos a Deus. As 2 coisas andam de mãos dadas.
Como é que curaremos esse problema que há no coração humano? Jesus nos exorta, arrependendo e crendo no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus inicia o seu ministério exatamente com essa expressão: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia de cura desse mal que há no coração da humanidade, cura para todos aqueles que desejam um tempo novo. Em Jesus de Nazaré, o Deus eterno nos diz: eis que faço nova todas as coisas. Se nós estamos desejando um novo normal, se desejamos de fato sairmos melhores desse tempo que nós vivemos, não há outra solução, não há outro caminho a não ser o caminho de Jesus de Nazaré. Eu acredito muito nisso. Jesus não é apenas o Deus da nossa fé. Jesus não é apenas a confissão máxima da nossa fé. Ele é tudo isso. Mas ele é o convite de Deus para todas as pessoas que desejam caminhar na direção de um novo normal, para todas as pessoas que desejam ter esperança de que sairemos melhores dessa situação. Jesus, ele está para além da nossa religião, porque ele é esperança para toda a humanidade. Se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se nós nos humilharmos e buscarmos a face do Deus eterno, certamente o Deus eterno sarará a nossa terra, perdoará o nosso pecado e nos porá em comunhão, não apenas entre nós, mas sobretudo com Ele. É Jesus de Nazaré que é esse caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe nenhum outro caminho que nos leve na direção de Deus, a não ser o caminho de Jesus de Nazaré. Para o novo normal, para sairmos melhores de tudo isso, a cura que precisamos é Jesus de Nazaré. Ele veio para nos dar esperança. Esperança de um novo normal. Esperança que seremos melhores. Em nome de Jesus seremos melhores. Tenha uma boa semana. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em teu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Tua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval a destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Teu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Teu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval a destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O teu amor nunca mudou. Espera no
amor nunca mudou.